Salve, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar da benevolência do nosso juiz ditador Alexandre de Moraes. Olha a carinha dele aí, ó, como ele é, carinha de santo, benevolente, né? Ele absolveu agora um dos réus lá do 8 de janeiro, né? Nossa, viu só como ele é bondoso? Sabe quem que ele absolveu? O morador de rua de 23 anos. O morador de rua de 23 anos, que ele prendeu, né? E não devia ter prendido. Na verdade, ele confessa que prendeu ele ilegalmente, né? Então vamos lá, ó. Agora ele diz o seguinte, aspas, não há provas de que o denunciado tenha integrado associação criminosa, contribuindo para a execução ou incitação dos crimes e a arregimentação de pessoas, mas ainda por sua condição de extrema vulnerabilidade e ausência de discernimento, por sequer saber o que seria golpe de Estado ou deposição do governo, declarou o ministro. Tinha um morador de rua lá, perdido, tá? E o cara, junto com o gado todo, segundo a cabeça dele, né, um bando de animal que estava lá, depredando lá os prédios públicos lá, ele pegou, jogou como animais essa galera toda dentro do camburão e botou na papuda. Esse cara, que sequer sabe o que é golpe de Estado ou deposição de governo, não faz a menor ideia, tá? Morador de rua de 23 anos, eu vou dizer aqui o que o morador de rua falou, tá? Pegou esse cara, jogou lá na papuda, ficou 8 meses mofando na cadeia, tá? Mas ele tá longe de ser o único, né? A gente já falou mil vezes aqui, tem dona de casa, tem vendedor de algodão doce, tem morador de rua, esse aqui não é o primeiro, não, é o terceiro. Até o terceiro morador de rua que ele raptou, jogou na cadeia para mofar lá e agora, em sua meritíssima benevolência, resolveu absolver, porque se deu conta de que não tinha nada a ver, né? Mas é assim, o STF faz assim. O STF, não sei, esse cara, pelo menos, né? Mas tem outros lá também que fazem a mesma coisa. Eles pegam e prendem você. Um dia vão prender você, vão prender a sua mãe, vão prender a sua filha, né? Vai acontecer. Ele vai pegar e vai jogar na papuda. Aí depois de 8 meses ele resolve pensar a respeito e diz, tá bom, acho que não devia ter prendido esse aqui, né? E tudo bem, né? Porque não vai acontecer nada com ele. Vou seguir aqui, ó. O morador de rua disse que foi convidado por uma mulher para viajar para Brasília de ônibus, né? Um pouco antes dos protestos. Ele aceitou porque, cara, em São Paulo estava muito ruim e ele achou que pudesse melhorar de vida. Me lembrou até o Faroeste Caboclo. Foi para Brasília para melhorar de vida, o João de Santo Cristo. Esse cara aqui não, esse cara aqui chama-se, Vitor Manuel de Jesus. Não é Santo Cristo, mas é de Jesus, tá? E ele disse que estava difícil a situação, foi para lá, diz que não tem convicção política alguma, não sabe o que significa golpe de Estado, tá? Vivia num orfanato e tal, e ele disse que ficava na frente dos quartéis para se alimentar e se proteger do frio e da chuva e comer, tá? Esse foi o cara que o Alexandre de Moraes resolveu enfiar na papuda por 8 meses, tá? Terceiro, morador de rua, que ele resolveu absolver agora, tá bom? Vão vendo aí o que o pessoal da imprensa aí tá repercutindo aí, vamos ver o que eles estão falando. Nesta sexta-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, votou para absolver o morador de rua Vitor de Jesus, preso durante o 8 de janeiro.
No despacho, Moraes reconheceu a inexistência de evidências de que o homem tenha contribuído com os atos de depredação da Praça dos Três Poderes. Para embasar a decisão, o ministro mencionou ainda a condição de vulnerabilidade e a ausência de discernimento de Vítor de Jesus por sequer saber o que seria golpe de Estado ou deposição de governo. O caso ainda está em análise no plenário virtual, aguardando o veredito dos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ana Paula Henkel, antes tarde do que nunca, né, Ana? Mas o prejuízo causado à vida desse homem nunca vai ser desfeito, né? Por mais que haja esse voto, a absolvição ainda é muito pouco ou quase nada perto do que lhe aconteceu, né, Ana? É quase nada, Vitor. Nós estamos em outubro de 2024. Há quanto tempo esse homem está preso? Outubro de 2024. Isso é o resultado do desmando jurídico, né, do hospício jurídico que a gente fala, de julgar as pessoas por lotes, como gados, como animais. Lote 1 tem 20 pessoas, lote 5 tem 30 pessoas. Isso não existe, a não ser em ditaduras, em regimes totalitários. Então, simplesmente, não, vamos aplaudir, o Moraes votou para absolver morador de rua preso no 8 de janeiro. Como assim aplaudir? Como o Estado vai devolver para essa pessoa o tempo perdido? E isso nós estamos falando de um morador de rua que, né, o ministro Alexandre de Moraes colocou aí, né, que o morador nem entendia, não tinha nem a concepção do que era um golpe de Estado. Mas quantas pessoas dentro dos lotes, como animais, que o Alexandre de Moraes arrumou, quantas pessoas estão na mesma situação? Quantas pessoas simplesmente se esconderam dentro dos prédios? Estavam fugindo ali da confusão para não se machucarem, para não ter nenhum ferimento mais grave. O Supremo chegou aí à perfeição, né? Foi festejada em 3 de agosto de 2023 outra decisão absurda da Corte que tratava dos moradores de rua. Repito, 3 de agosto de 2023, o Alexandre de Moraes festejou uma lei que dizia o seguinte: fica proibido, além do recolhimento de bens e pertences de pessoas em situação de rua, a remoção forçada dessas pessoas dos espaços públicos e também o transporte delas para abrigos sem a sua autorização. Ou seja, ele é intocável, o mendigo, que aqui é promovido a pessoa em situação de rua. Está naquele banco, o Supremo decidiu que não pode ninguém chegar lá e dizer, olha aqui, quer ir por um abrigo, quer ir por uma clínica, não pode. É dele. Só que o mesmo Supremo prende e bota na cadeia o morador de rua que não pode ser removido. Como é que você explica isso? É no que dá a inexistência da individualização de conduta. Eles prendem por rebanho e botam no meio um morador de rua, botar na conta dos crimes cometidos pelo Supremo. É violação de regra do Supremo. Sim. E agora, depois ele usou tornozeleira eletrônica. Quer dizer, não se pode remover o mendigo para uma clínica, mas pode botar tornozeleira e pode jogar numa cela, se assim desejar, o todo-poderoso Alexandre de Moraes. Ainda tem isso, ó. Tornozeleira eletrônica. Quer dizer, o cara reconhece, admite que foi uma prisão ilegal. Pegou um morador de rua e jogou num camburão para deixar apodrecer na cadeia por 8 meses. Injustamente, sem provas, ilegalmente, né? Agora, em sua santa benevolência, ele absolve o cara. Mas de tornozeleira eletrônica. Sabe por quê? Porque o mendigo, o morador de rua, ele tem que ficar controlado, né? Ele pode ainda, sei lá, querer fazer um golpe de Estado, de repente. Não é isso? Bom, enfim, eu falei que não era o primeiro, né? É o terceiro, na verdade, né? Vamos ver mais. Vamos ver mais das atrocidades aí desse juiz incompetente, bandido, chamado Alexandre de Moraes.
Vamos O lá. ministro Alexandre de Moraes absolveu um morador de rua acusado de participar do 8 de janeiro. Luísa Martins, que história é essa? Conta. Exatamente, Tainá e Uribe. Não foi a primeira vez, houve um outro julgamento em março colegiado em que uma outra pessoa em situação de rua foi absolvida por 11-0, um julgamento unânime, até foi o nosso analista Theo Cury que me lembrou aqui deste outro caso. Mas esse caso desta semana foi uma decisão individual ali do ministro Alexandre de Moraes. É uma ação penal contra um homem, né, que foi acusado pela PGR de participar ali dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, desculpe. Mas que ao longo da instrução dessa ação penal não houve provas de que ele de fato tenha sido um executor dos crimes, né? De que ele tenha de fato invadido ou depredado algumas das sedes dos três poderes. Nos depoimentos que essa pessoa prestou, né, ao longo da ação penal, ele disse mais de uma vez, e isso é comprovado ali por outras evidências que foram colhidas ao longo do processo, de que ele frequentava o acampamento bolsonarista montado ali em frente ao quartel-general do Exército para dormir e para comer. Então, ele ficou ali durante um mês, né, mais ou menos, frequentando o acampamento para poder se alimentar e ter um lugar para dormir. E a situação de rua dessa pessoa também foi comprovada pelo serviço social aqui do Distrito Federal, isso foi juntado aos autos, né, e o ministro Alexandre, ele viu ali que não havia provas do envolvimento, o nome dele é Wagner de Oliveira, não havia prova do envolvimento de Oliveira nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que esse era um ônus que é do Ministério Público, que o Ministério Público não conseguiu juntar ali provas. Quer dizer, né? Então, de repente, né? Não mais que de repente, aí o juiz, ele percebeu que não tinha provas, né, para prender. Ele já tinha prendido, já estava lá mofando, lá na cadeia, mas não tinha provas, né? Percebeu isso, um passant, né? E resolveu soltar, né? Aí, ups, foi mal, hein? Evidências consistentes da participação dele e que diante disso, diante de uma dúvida, a dúvida já enseja a absolvição desta pessoa, deste acusado. Entendeu? Tinha dúvida, né? Não estava 100% certo que o mendigo estava lá executando um golpe de Estado lá junto com esses bolsonaristas, fascistas, golpistas, safados, né? Então não dava para ter 100% de certeza que o mendigo estava lá executando esse golpe de Estado. Como tinha dúvidas, é melhor soltar. Então, né, diz a lei que aí se tem dúvidas não pode deixar preso. Por incitação ali, né, a um golpe de Estado e a todos aqueles outros crimes dos quais foram denunciados, né, pelos quais foram denunciados os participantes dessa invasão e depredação das sedes dos três poderes. Então esse é um caso bem emblemático aí que mostra também que o ministro Alexandre ele tem analisado, né, havia uma dúvida se ele conseguiria analisar caso a caso, já que são muitas ações penais envolvendo os mesmos crimes para as mesmas pessoas, mas neste caso... Entendeu? Coitadinho, ele não tem tempo, ele é um cara muito ocupado, ele não tem tempo, né? Ele pegou aqueles lotes de animal selvagem, né, de gado, foi jogando lá para dentro da papuda, entendeu? E agora não se sabe se ele vai ter tempo para olhar cada um, né, para ver se ele devia ter prendido mesmo o cara, ou se ele estava só vendendo algodão doce lá, assim, tadinho, é um cara ocupado, vai? Então é um caso emblemático. Neste caso aqui, tá, ficou evidente para o ministro que não tinha provas, né, que não tinha provas, então ele, foi mal. Específico ficou evidente para o ministro de que era um caso peculiar e que não havia provas de que ele tivesse de fato participado dos atos. Viva a democracia e viva a Constituição. Gente, não é brincadeira não. É realmente muito grave o que está acontecendo e o que estamos vivendo no Brasil. Além da violação à Constituição da República, ao Código de Processo Penal, há violações também a tratados internacionais que o Brasil é signatário. Tratados internacionais que desde a década de 90 o Brasil é adepto.
É direito de todo condenado recorrer da decisão. Ser processado, julgado e condenado no STF retira desse condenado o direito ao duplo grau de jurisdição. Não há para onde recorrer. Estão suprimindo esses direitos, por exemplo, dos condenados de 8 de janeiro, que sequer deveriam estar sendo processados no STF, porque não tem foro por prerrogativa. E isso não viola só a Constituição da República, viola tratados internacionais também, como por exemplo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Então só o que resta aos processados e julgados originariamente no STF é recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eventual condenação do Brasil nessa corte pode trazer consequências diplomáticas, políticas, jurídicas, como por exemplo a obrigação de restabelecer o direito, a obrigação de indenizar essas vítimas. E se o país não respeitar, aí as consequências vão agravando, como por exemplo, consequências comerciais, embargos econômicos. Aqueles que se sentem vítimas têm que denunciar nessa Corte Interamericana. É a orientação que eu faço. Aqueles que estão se sentindo violados devem recorrer com urgência à Corte Interamericana de Direitos Humanos. É isso e somente isso que restam aos brasileiros. Olha, que ponto, hein? A que ponto chegamos, hein? Eu dizia aí um tempo atrás, aí nos meus grupinhos de WhatsApp aí, né? Ditadura, comunismo, Venezuela. Ah, não delira, Nelson, não delira, cara. A gente tá tão longe dessa realidade aí, esse universo paralelo aí que tu tá descrevendo aí, que isso é coisa de maluco, teórico da conspiração, né? Nada como um dia depois do outro, né? Esse é o ponto que a gente chegou. Mas vai piorar um pouco mais, tá? Não se preocupa não, que ainda vai piorar. Deixaram chegar até aqui, a coisa vai piorar mais. Disse o ministro Gilmar Mendes, abre aspas, que o Supremo não fez nada mais, nada menos que o seu dever, de garantir a democracia e os direitos fundamentais. O ministro sabe o que eu vou dizer aqui, eu só estou relembrando. Esse preso, se tivesse passado por uma audiência de custódia, que é direito dele, aliás, tem que acontecer em 24 horas, ele teria sido libertado por um juiz de primeira instância, onde ele deveria ter passado por essa audiência de custódia, coisa que o Supremo negou a todos esses presos do dia 8. Qual a normalidade, ministro? Qual a normalidade? Que direitos fundamentais que o Supremo resguardou nesse tempo? Bom, óbvio que o senhor sabe que ele tinha direito à audiência de custódia, o Supremo inteiro sabia disso, o ministro Alexandre também. Quem proibiu a remoção de moradores de rua do lugar onde estão para qualquer outro, ainda que seja uma clínica de recuperação, foi o Supremo. Ou, mais especificamente, foi o Alexandre. Ele mantém preso quem não poderia ter sido removido do lugar por quanto tempo? 1 ano e... 1 ano, por aí. 9 meses. E agora, por falta de provas, você não. Mas espera aí, ele não poderia ter sido deslocado para a cadeia. Ordem do Alexandre. Quando você dá uma ordem e depois dá outra contrária à primeira, você não está bem da cabeça, né? É melhor anular o quanto antes isso aí, pela anistia, porque as consequências virão. O Marco Maciel repetiu aquela frase engraçada, mas não deixa de ser uma coisa que enfatiza isso. Ele diz, as consequências vêm depois. Pois é, mas vem. Né? Depois disso aí, vem as consequências. Todos esses envolvidos nessa balbúrdia jurídica, nesse hospício jurídico e nesse absoluto desrespeito à nossa Constituição e nessa imoralidade, profunda imoralidade contra o ser humano, todos vão pagar. Todos vão pagar. Se não pagarem aqui na Terra, de maneira institucional, constitucional, em algum momento a mão divina, ela pesa. Amém. É isso aí, pessoal. Por hoje é só.
Obrigado por acompanhar o vídeo. Aquele abraço. E força aí. E aí, pessoal? Estão curtindo o canal? Estão curtindo os vídeos? Gostou desse? Por favor, cara, deixa aquele like lá no canalzinho do YouTube, tá? Que isso é super importante. Se inscreve no canal aí para aumentar o volume aí, por favor, tá? Não esquece que vai ter umas mercadorias para vender logo em breve. Tô trabalhando nisso ainda, tá? Mas deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E vamos junto. Um abraço!